Olá, pessoal! Se você está assistindo esse vídeo, é porque você está interessado em saber como lidar com a raiva, com nós mesmas e também com as nossas crianças. E se você caiu aqui de paraquedas, você não me conhece, você pegou um presente no meu Instagram ou se viu esse vídeo de outra maneira, eu vou me apresentar para você. Eu sou Nathalie, eu sou pedagoga, educadora parental e também sou autora do livro Segredos das Mães Felizes, que está no link da minha bio no meu Instagram. E hoje nós vamos entender um pouco sobre a raiva, né? Como ela acontece, como lidar com a raiva nas nossas crianças. E antes da gente começar, o que eu quero te pedir é que você abra o seu coração, tá? Abra o seu coração para aquilo que eu vou te falar. Os nossos pais, os nossos avós não tinham essas informações. Então, nós somos criadas dessa forma que hoje acontece, né? Quando uma criança faz alguma coisa, quando uma criança grita, briga, bate uma porta, joga um objeto, ela ia apanhar, ela ia ficar de castigo, seria ameaçada. Então, abra o seu coração para tudo que eu vou te ensinar agora e também confie no processo. Tudo que eu ensino, né, no meu Instagram, nos meus atendimentos individuais com mães, com pais, é um processo, nada é mágico, tá certo? Então, precisa entender, precisa refletir e precisa treinar, tá bom? Então, coraçãozinho aberto. E por que, né? Você precisa entender tudo isso. É importante que você entenda esse processo na hora de cuidar da sua criança. E a primeira coisa que eu quero te dizer é que nenhuma emoção é feia, tá bom? Nenhuma emoção é feia. Então, quando a sua criança faz alguma coisa, eu já te digo, não fale assim, isso é feio, não faz isso porque isso é feio. Ai, tá com cara feia, que feio, que menino feio, tá? Não é feio, todas as emoções são importantes, inclusive a raiva. Sentir raiva é normal, a raiva é até uma defesa, tá? E outra coisa que eu quero te contar é que a raiva, ela vem do medo. Todo mundo que sente raiva, na verdade, está sentindo medo. Você sabia disso? Depois, me conta o que você achou dessas informações. Pode me contar lá no meu Instagram, no meu direct. Então, a raiva vem do medo. Quando a gente tá com raiva, a gente tá com medo de alguma coisa. Então, quando a criança fica com raiva, é porque ela está com medo de não poder mais assistir TV. Quando nós ficamos com raiva da criança, né, estamos quase perdendo o nosso controle, nós estamos com medo de perder o controle, entende? Então, a raiva, ela vem do medo. Então, quando a sua criança ela fica com muita raiva, ela provavelmente está com medo de alguma coisa. Medo de não poder assistir TV, medo de não ser amado por você, do jeito que ela é, tá certo? E eu quero te ensinar agora o que acontece na cabecinha da criança e na nossa própria cabeça. Tudo que eu tô falando aqui hoje, que eu tô ensinando para você hoje, vale também para você mesma, tá? Para o seu conhecimento. Então, tudo aqui, ele vai ter três pilares, vão ter três pilares. O primeiro pilar é o do conhecimento, que são essas informações que eu tô te dando, tá? O segundo é o do autoconhecimento. Por quê? Porque você precisa se conhecer, saber como isso funciona em você, saber como isso funciona na sua criança e colocar em prática. E o terceiro é do relacionamento, que é o encontro seu com a sua criança, tá bom? Então, eu trouxe a minha luvinha hoje, uma luvinha que eu fiz e que você também pode fazer, que é um cérebro. Vou botar minha luvinha aqui para te mostrar. Esse aqui é o nosso cérebro, tá? A minha luva. E eu vou fechar ele aqui pra você ver. Todo isso aqui é o cérebro, o nosso cérebro, tá bom? Aqui é o nosso cérebro. Essa parte, a parte da frente aqui, a parte de cima do cérebro, é o nosso cérebro racional. É aquele que pensa, né? Que raciocina, que toma decisões, tá? Tá bom. E aqui dentro eu tenho a amígdala, ó. A amígdala é isso aqui. Quando nós ficamos com muita raiva, nossa criança e nós mesmos, né? Com muita raiva, o que é que acontece? Essa amígdala manda um sinalzinho pro cérebro racional e manda ele embora. Isso acontece. Pá! E esse cérebro aqui, que é o cérebro racional, vai lá para longe. E quem aparece? O dinossauro. Esse dinossauro, ele é o nosso cérebro primitivo, é aquele que não pensa, que não raciocina, né? Esse cérebro primitivo, ele é treinado só para fugir, né? Para fugir, para se livrar, para lutar ou então paralisar.
Então, isso aqui é o que acontece na sua cabeça, na cabeça da sua criança. Você tá aqui, tá tudo bem, e quando você tem um momento de muita raiva, a sua amígdala, ela, pá, abre a tampa. E na hora que abre a tampa, explode a raiva, e quem é que vai comandar? É esse cérebro aqui, que é o cérebro primitivo, aquele que não raciocina, ele só ou luta, ou foge, ou paralisa. E essa bichinha aqui, que é a amígdala, que tá aqui, que faz esse exercício, tá? Isso aqui você pode fazer na sua casa para ensinar a sua criança também, tá? Isso aqui é uma luva de lavar pratos. Eu pintei isso aqui e colei, imprimi e colei. E você pode ensinar a sua criança. Então, é isso que acontece. Tá tudo bem? Pá, a raiva, a amígdala informa, manda o seu cérebro lá para longe. E quem aparece é esse aqui, o primitivo, tá? Que ele quer lutar, quer bater, quer fazer tudo isso. Aí você me pergunta, ai Nath, por que você está explicando tudo isso? Eu estou explicando porque você precisa entender o funcionamento para saber o que acontece. Essa amígdala, toda vez que ela entra em ação, quanto mais ela entra em ação, mais ela vai entrar. O que é que isso significa, Nath? Quanto mais você perde o controle, ela vai exercitando e vai demorar menos tempo para você explodir. Então, se você explode 2 vezes ao dia, daqui a pouco você vai explodir 3 vezes, 4 vezes. Por isso você precisa ter esse entendimento, tá? E por que eu explico isso aqui também, gente? Pra gente perceber que no momento da explosão não é hora de conversar com as crianças, não é hora de dar sermão. Se você começa um sermão, o que acontece? Essa bichinha não vai deixar a tampa fechar e ele vai ficar com a tampa aberta, tá? E o nosso objetivo não é esse, o nosso objetivo é fechar a tampa. Então, você vai fechar a sua tampa para depois fechar a tampa da criança, tá? Então, você vai ajudar essa criança a fechar a tampa dela. Primeiro você fecha a sua, né? Segura a sua onda e depois você ajuda a criança a fechar a tampa dela. Então, nesse momento, nada de sermão, nada de grito. Se você fizer isso, você só vai piorar a situação, tá bom? E agora, e aí, Nath? Vamos para a solução? Vamos para a solução. Eu trouxe para vocês algumas ferramentas que eu separei até o material. Então, a primeira ferramenta, tudo isso é da disciplina positiva, tá, gente? Eu sou educadora parental em disciplina positiva. Então, o primeiro que eu trouxe para vocês é o semáforo das emoções. É ele aqui. Eu vou mandar ele para vocês. E eu imprimi para ensinar. Você coloca ele em branco, tá bom? Em branco. E aí você primeiro constrói com a criança. Veja, nada do que eu vou apresentar aqui para vocês é para ser feito com a criança nervosa, não é nesse momento. Você vai fazer num sábado, num dia à noite, né? No momento de vocês, né? Eu já falei um pouco no meu Instagram, se você não viu, veja lá sobre o tempo junto, o tempo especial. Então, você prepara isso aqui é a preparação. Você vai conversar com sua criança, falando para ela, e vai dizer para ela pintar vermelho, verde, amarelo, verde. E você vai ensinar para uma criança, e isso que eu tô dizendo serve para você também. Ninguém vai do 0 ao 1000 na raiva instantaneamente. Não é assim que acontece. O nosso corpo começa a sentir um desconforto quando a raiva vai chegando. Vê se isso faz sentido para você, né? Algumas pessoas sentem no estômago, algumas pessoas sentem o rosto começar a queimar. Então, você não explode. Não é de repente que isso aconteceu, tá? Não é de repente. Então, você pode ensinar isso para sua criança, né? Que ela vai identificando. Tá verdinho, tá tudo bem, tá no amarelo. Você pode até colocar isso no quarto dela, já pintado, para que ela identifique, para que ela te fale como ela tá se sentindo. Então, quando ela estiver no amarelo, aí você pode dizer, o que é que você pode fazer agora? Eu vou dar um exemplo para vocês. Tarefa agora na pandemia, né, e todo mundo em home office, as crianças estudando em casa. A criança às vezes começa a ficar estressada, começa a ficar chateada, e ela já vai estar o quê? No amarelo. A nossa tendência como pai, como mãe, muitas vezes, é fazer o quê? Obrigar a criança a terminar a tarefa. Isso não é sábio, tá? Eu falo muito isso no meu Instagram, sobre a gente usar a sabedoria. Isso não é sábio. Então, a criança talvez precise de uma pausa, precise tomar um banho, ouvir uma música. Então, ela vai lhe dizer que ela está no amarelo. Então, tudo isso você vai fazer antes, preparar antes, tá? Os sinais começam antes da explosão. E a gente precisa ensinar isso à criança. Então, aqui é um recurso para isso,
tá? Então, aqui é quando tá tudo bem, depois tá amarelo, o negócio tá começando a ficar chateado, já é um alerta, e o vermelho é a hora de estourar. Então, vocês conversam sobre isso. E como assim? A gente tem que lembrar dos gatilhos. Todo mundo tem gatilho. O gatilho da raiva e o gatilho da calma. Então, um gatilho da raiva, por exemplo, né? Eu tenho os meus gatilhos e você tem o seu. É por isso que a gente precisa do autoconhecimento. Quais são os seus gatilhos? De mãe, o que é que te irrita? É você não dormir? E então, provavelmente, qualquer coisinha que aconteça, você vai explodir? E a sua criança? O que é que irrita a sua criança? É quando ela tá com muito sono? Ou então é quando desligam a TV? Qual é o gatilho da sua criança? Então, você precisa saber quais são os gatilhos, tá? Porque ninguém explode, simplesmente explodiu. Talvez uma criança que não dormiu bem, e aí você vai lá e desliga a televisão e ela, pá, explode. Ou então, gente, uma criança, isso é tão importante. Uma criança que tá com um potinho de amor vazio. O que é isso, Nath? O potinho de amor vazio? Todos nós temos um reservatório de amor. E as crianças precisam que a gente encha esse potinho diariamente. Então, com palavras, com um tempinho junto, com um carinho, né? Se você está trabalhando fora, você pode mandar uma mensagem para quem está com a criança, um áudio. Então, tudo isso enche um potinho. Uma criança com um potinho muito vazio, né, ela tá precisando muito dos olhos dessa mãe, desse pai, ela tende a explodir várias vezes. Porque, na verdade, o que essa criança tá buscando é essa atenção, é esse carinho, sabe? Esses olhos. Toda criança, todo ser humano, não é toda criança, não. Todo ser humano, o que ele mais quer, a necessidade básica do ser humano é se sentir importante, pertencente, visto e ouvido. E essa criança precisa de uma moedinha disso todos os dias. Então, isso é um gatilho para a criança. Então, você precisa perceber quais são os seus gatilhos, o que é que realmente lhe tira do eixo, né, se acontecer. E quais são os gatilhos da sua criança? Pense nisso, anote, né, observe. Às vezes você pode não saber me responder agora, mas você pode observar, começar a partir de agora, né? Que você tá ficando atenta para isso. E aí você vai observar, tá bom? Quais são os gatilhos dessa criança. E eu trouxe aqui também outras ferramentas que também vão ajudar vocês demais. Outra ferramenta que é para fazer na hora da calma, quando tá tudo em paz. É a roda das escolhas da raiva. É só um círculo dividido como pizza. Eu trago assim colorido, gente, porque é o meu trabalho. Eu faço atendimento individual, né, com mães, com pais. Então, nos meus atendimentos, eu mando para a mãe, eu mando o material para o pai. E aí ele vai fazendo para ser o mais prático, mais eficiente possível. Mas você pode só pegar uma cartolina e fazer uma roda junto com a criança. Não faz nada sozinho, tá? Você vai fazer junto com a criança. E aí você vai colocar, a criança vai lhe dizer, se ela, não sei se ela sabe escrever, se ela não sabe, você vai ver como vai acontecer na sua casa. Você pode fazer desenhos também. Escolhas para a hora da raiva. Como assim? O que é que essa criança pode fazer quando ela sentir a raiva chegando, né? Porque você já trabalhou com ela o semáforo. Então, aqui você coloca algumas opções que a criança pode dar. Por exemplo, respirar, cheirar a flor e apagar a vela. Né? Você pode ensinar. Você pode também dar um abraço, ela escolher colocar um abraço, amassar uma massinha, escutar uma música. Nesses espaços, você vai colocar opções dadas pela criança. O que pode acontecer quando você perceber que você está ficando com raiva, né? O que é que você pode fazer? E aí, aqui tem um ponto muito importante que eu quero que vocês prestem muita atenção. Nós estamos ensinando a educação emocional. Isso aqui é educação emocional, nós estamos ensinando. Então, no começo, você precisa fazer junto com a criança. Não fale assim, vai respirar. Não, vamos respirar e aí você faz junto com a criança, tá? Você faz junto com a criança. Ou então você dá um abraço, que um abraço é já fazer junto. Ou então se a criança disser que ela gostaria de ir para o quarto dela, o que é que você faz? Vai com essa criança um pouquinho, fica com ela um pouquinho, porque isso é regular junto, é corregular. Então, inicialmente, você precisa estar junto nessa. E depois, à medida que a criança vai aprendendo,
ela vai fazer isso sozinha, tá certo? Então é muito importante você inicialmente fazer junto e depois a criança vai sozinha. E a outra ferramenta que eu trouxe para vocês também é esse aqui, é o canto da calma. O que é o canto da calma? É um lugar escolhido pela criança e preparado pela criança. O cantinho da calma, gente, não é castigo, tá? O cantinho da calma não é castigo. No cantinho da calma, a criança entra e sai na hora que ela quer. E ela pode escolher o que colocar. Eu coloquei aqui no material pelúcia, um brinquedo, uma garrafinha com água, é legal, porque já que ela vai se acalmar, algum livrinho que ela gosta, um tapete, tá? Então, é a escolha da criança. Como é que funciona? Esse cantinho fica ali, com essas coisinhas que a criança gosta. Pode ser no quarto dela, em qualquer outro lugar da casa, que você possa deixar esse material lá. Quando a criança perceber que ela tá ficando muito nervosa, ela vai pro cantinho para se acalmar, porque lá tem um brinquedinho que ela gosta, porque lá tem um livrinho que ela gosta, e você também pode ir junto. Então, se a criança não der a ideia e você perceber que o bicho vai pegar, você pode falar, você pode sugerir, você gostaria de ir no cantinho da calma? Você queria ir no seu cantinho da calma? Sabe, é outra ferramenta que você pode usar. E uma ferramenta poderosíssima, poderosíssima, que vocês podem e devem usar, é você se acalmar em voz alta. Como assim, Nath? A criança ouvir que você está se acalmando, que você está se regulando. Porque as crianças aprendem pelo exemplo. Então, vamos dizer que aparece uma situação muito difícil na sua casa. Lá, você está muito impaciente, não sei. E aí, você, no lugar de você se acalmar assim e ficar calada, você fala, peraí, eu preciso me acalmar. E aí você respira e a criança está vendo isso. Nossa, isso é poderosíssimo, gente, porque a criança está aprendendo no exemplo. Quando ela precisar, ela vai lembrar do que você fez, tá? E sobre essas ferramentas aqui, eu gostaria de dizer a vocês também que isso aqui, algumas pessoas falam, mas dá trabalho. Gente, educar dá trabalho, tá? Não educar hoje, não usar ferramentas assim, pode ser que não dê trabalho nenhum, mas o trabalho virá depois. Porque quando você está usando isso e fazendo isso, você está ensinando educação emocional. E isso é um movimento de longo prazo. Você pode achar que agora está lhe dando trabalho. Algumas pessoas dizem, mas essas ferramentas de disciplina positiva, você vai agradecer ter começado hoje. Eu lhe garanto que você vai agradecer ter começado hoje. Então, para a gente fazer um resumão disso tudo aqui. Primeiro, você faz toda a preparação. Você usa as ferramentas, você pode fazer uma mãozinha dessa para você, a minha até ficou toda pintada. Você pode fazer uma mãozinha dessa, você pode ensinar para sua criança que o cérebro dela, o dedinho da amígdala vem para dentro, quando a raiva vem, ela abre e o dinossauro vem para fora. Você pode ensinar tudo isso para sua criança, isso tudo antes, né? Você escolhe um sábado, né? Não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, não, vai fazendo aos pouquinhos. Pronto, você já ensinou isso tudo, né? Então a criança já pegou o processo. Aí chega o momento. Como é que você começa? Você vai regular junto com a criança. Então você vai perguntar a ela, você quer olhar a roda, né, das escolhas? Ou você gostaria do canto da calma? Você quer que eu respire com você? Vamos respirar? Então você faz isso junto com a criança, você não abandona a criança, tá? E depois você pode usar o gatilho da calma. O que é um gatilho da calma? Do mesmo jeito que você tem o gatilho da raiva, você tem um gatilho da calma. O que isso significa? O que é que te acalma? O que é que te acalma? E o que acalma a sua criança? Algumas crianças não gostam de ser abraçadas quando estão com raiva, quando estão irritadas, e você respeita. Imagina você irritada e alguém querendo te abraçar e você não quer. Então, você precisa saber qual é o gatilho da calma da sua criança e qual é o seu gatilho da calma. O que é que te acalma? Ouvir uma música te acalma? Parar um pouco e ir para o seu quarto, beber uma água te acalma? Tomar um banho te acalma? Ver uma foto de uma viagem, ver uma foto de quando o seu filho era um bebezinho ainda com aquela mãozinha pequenininha com o olhinho, né, redondinho assim, olhando para você, te acalma. Então, você precisa disso. Identificar o seu e o da sua criança, tá? Então,
Pronto, você usa o gatilho da calma, tá? Você respira junto. E depois de tudo isso, quando tá tudo calmo, quando tá tudo resolvido, aí sim você vai buscar soluções para aquele problema. Se foi um problema que aconteceu, se foi uma briga entre irmãos, né? Se foi outra coisa que aconteceu e precisa de uma resolução, aí sim você vai começar a resolver o problema. Quando tudo passou, tudo acalmou, não tem ninguém nervoso, a última etapa é resolver o problema, tá certo? Então, usa tudo. Quando você usar, quando você imprimir, se você imprimir, me marca que eu quero ver. E também você pode ir lá no meu direct, pode me mandar uma mensagem, pode tirar dúvidas comigo, tá? Que eu quero ajudar vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.